E eu começo falando, logicamente, a questão do lucro, né? Porque o dinheiro continua, como o Papa Francisco falou, e nós vamos falar um pouco aqui à frente, continua ainda seduzindo as pessoas. Né? É o grande fetiche do dinheiro, né? O dinheiro encanta as pessoas. Então, as empresas são encantadas também pela questão do dinheiro, do lucro, e as empresas, então, precisam mudar um pouco o seu foco, não só ter o foco na maximização do lucro, mas também dos valores. Precisamos inserir os valores na pauta do dia da mesma forma com que nós cuidamos do lucro. Nós somos muito zelosos ao cuidar do lucro das empresas e somos muito lenientes quando falamos de valores. Transigimos, não nos mantemos firmes em relação aos valores para conduzir as empresas na direção certa. Nós, então, da DCE, da Uniapac, que é o organismo internacional que representa a DCE em todo o mundo, temos uma proposta para isso. Temos um trabalho organizado, um trabalho... e foi para isso é que surgiu a Uniapac no mundo, e foi se espalhando, está presente em 36 países do mundo hoje em dia. É a organização mais antiga, maior, são cerca de 20 mil associados, com presença, como eu falei, em 36 países do mundo, que cuida exatamente dessa questão dos valores, e ela busca, a entidade, a Uniapac, a DCE, busca esses valores no ensinamento social cristão. Ela vai nessa fonte, bebe, busca esses valores, porque são valores que nos foram passados através de Cristo, através do Evangelho, e que dizem respeito ao mundo do trabalho, ao mundo da economia, ao mundo das empresas. E aqui uma síntese bastante resumida desses valores que são o nosso guia, a nossa orientação para a condução das empresas no dia a dia. Em primeiro lugar, a dignidade da pessoa humana. Muitas vezes nós não respeitamos a dignidade do ser humano na atividade empresarial. Mostrei aqui uma fotografia, uma imagem de condições de trabalho, e ainda hoje é muito comum a gente ouvir lá no jornal da Globo à noite, uma empresa que foi autuada pelo Ministério do Trabalho por ter trabalhadores em condições análogas a trabalho escravo. Ainda acontece isso, século XXI, 2014, com toda essa vigilância que eu falei da sociedade, com a transparência, ainda tem empresários que fazem isso. E, logicamente, isso vai refletir, então, lá na imagem que nós temos da sociedade em relação a nós mesmos. O bem comum é as condições para que as pessoas tenham condições dignas de vida, que, na realidade, é o primeiro objetivo de qualquer governo. O governo existe para isso, para prover as condições do bem comum para toda a sociedade. Agora, chegamos num ponto, com tantos problemas, com problemas tão complexos, que nós teremos que nos envolver na solução desses problemas. Só governo e só ONGs não darão conta de resolver todos os problemas da humanidade. As empresas que têm os recursos, que têm a riqueza, que têm a capacidade de fazer essa transformação, nós dirigentes, nós empresários, teremos que assumir também esse papel, junto com essas outras entidades. Aliás, esse vai ser o tema do Congresso Mundial da Uniapac, que acontecerá o ano que vem, 2015, em Belo Horizonte, aqui no Brasil. E todos estão convidados, e nós vamos voltar a falar mais sobre isso. O tema do Congresso será justamente esse: empresas, governo e sociedade civil juntos para o bem comum. Universalidade dos bens. Os bens existem, é lícita a livre propriedade, a propriedade particular dos bens, mas eles têm que estar a serviço dos seres humanos, das pessoas. A solidariedade, que é essa fraternidade, o amor que nos une. O amor tem que estar presente no exercício empresarial, no dia a dia. Vocês conseguem imaginar uma empresa sem amor? Uma empresa onde as pessoas não exista um ambiente de trabalho agradável, um ambiente de trabalho que seja propício à produção, que as pessoas produzam com qualidade, produzam os felizes com satisfação. Isso vem do amor, de um ambiente saudável, de um ambiente onde a dignidade do ser humano é respeitada, onde existe a verdade, a transparência, a justiça. Isso cria um ambiente diferenciado no meio empresarial. A subsidiariedade, que é uma palavra pouco conhecida, pouco falada em universidade, no nosso dia a dia, mas que é o resgate de todo o potencial humano, mais ou menos o oposto ao assistencialismo, é o oposto a dar o peixe. É você ensinar a pescar, você capacitar a pessoa para que a pessoa possa, por si só, se desenvolver e entregar
todo o seu potencial de criatividade, de criação, de inteligência que ela tem dentro de si. É fazer a pessoa florescer, a pessoa crescer, a pessoa atingir maiores níveis de responsabilidade. E a participação, que nós somos convocados a participar. Nós temos um protagonismo, não podemos nos acomodar, nós temos que contribuir para esse resgate, para uma situação melhor de toda a vida sobre a Terra. E os valores têm um poder fantástico sobre as organizações, sobre as empresas, né? Elas fazem a diferença, constroem o legado. Hoje se fala muito do legado, o que nós vamos deixar, né, para o futuro. E se nós só deixaremos coisas boas para o futuro se nós tomarmos as nossas decisões baseadas nesses valores e construirmos um mundo melhor para todas as pessoas. Os valores orientam as nossas decisões, o que nós fazemos, dão sentido à vida, ao mundo do trabalho, eles ajudam a criar a riqueza econômica e social e beneficiam todos os stakeholders. E stakeholders são essas partes com que as empresas se relacionam. Também é um conceito relativamente novo. Como eu falei antigamente, a preocupação principal era com o acionista. Era a empresa que dava lucro, que retribuía o seu acionista de uma forma muito generosa. Isso só, se nós hoje focarmos só o resultado no lucro, só no acionista, a empresa não sobrevive mais. Porque todas essas outras entidades, elas se relacionam permanentemente com a empresa e elas têm que ser igualmente bem tratadas, estar bem atendidas, bem satisfeitas e principalmente as pessoas que estão envolvidas nessas partes relacionadas. Então estamos falando aqui dos colaboradores, das suas famílias, dos sindicatos a que eles pertencem, aos nossos fornecedores, ao próprio governo, à comunidade onde estamos inseridos, aos próprios concorrentes. Temos que praticar uma concorrência leal. Não podemos praticar uma concorrência desleal, isso não é lícito e seremos, de certa forma, penalizados se praticarmos uma concorrência desleal. Temos que pensar, logicamente, nos nossos clientes que estão lá em cima, né, que são quem traz os recursos para dentro da empresa, e nas gerações futuras, que é a questão do meio ambiente, que como estamos deixando o ambiente ao transformarmos os produtos, ao prestarmos o serviço, de que maneira estamos impactando o meio ambiente e como estamos deixando esse meio ambiente para o futuro. E isso traz, então, a necessidade, a exigência de líderes diferentes. Estamos falando aqui de líderes que têm um propósito, que são autênticos, que têm sentimentos, que têm amor e cuidado, que têm inteligência emocional, que são espiritualmente evoluídos, que têm personalidade forte e integridade e que são orientados para servir. Porque quando a gente pensa naquele grupo ali de 8 partes relacionadas, nós estamos o tempo inteiro servindo a essas partes relacionadas. E quando a gente faz isso, a empresa, parece que por um milagre, passa a ser mais reconhecida pela sociedade, passa a ser mais reconhecida pelos seus clientes, pelos seus colaboradores, trabalham mais felizes, os clientes se sentem respeitados e a empresa acaba tendo um resultado superior. Nós nos realizamos individualmente, pessoalmente, por estarmos fazendo um trabalho correto, digno, honesto, sincero, franco, transparente, construindo, ajudando as pessoas a elevarem, a melhorar o seu nível de vida, e ainda temos, no final, uma recompensa de termos empresas perenes e empresas que têm resultados superiores. Como disse Gandhi, né, isso começa por cada um de nós, né? Nós temos que ser essa mudança que nós queremos para o mundo, essa grande aspiração, esse grande desejo, né? E esse novo capitalismo que eu falo, esse capitalismo solidário, o capitalismo consciente, como é um movimento que existe no mundo recente, aliás, alguns desses slides foram tirados desse trabalho do capitalismo consciente. Nós, como empresários, temos que produzir bons produtos e bons serviços que atendam às necessidades da comunidade, da sociedade. Temos que gerar bons empregos e empregos bem remunerados e temos que criar riqueza. Temos que criar riqueza, esse é o nosso papel, esse é um dos nossos compromissos. Sim, dar lucro, criar riqueza, aumentar a riqueza, mas de que maneira? De forma sustentável e depois distribuir essa riqueza, para que o mundo seja mais justo, seja um mundo mais fraterno. Quando fazemos isso, as empresas são mais competitivas, são plenamente humanas e são socialmente responsáveis. Então existe um lado, uma recompensa natural que vem da própria sociedade, que reconhece essa nova maneira de se atuar. Existem outras pessoas com essa mesma visão. Então aqui 2 publicações relativamente recentes, essa aqui que são empresas carinhosas, empresas caridosas, não caridosas no sentido de fazer caridade, mas empresas que se preocupam
né, que saem só dos lucros para a paixão e por propósito, escrito aqui por autores indianos e americanos. Um outro livro do bom para o excelente, né, do Jim Collins, que é uma pessoa que fez aquele livro Feitas para Durar, muito famoso, tratando dessa questão do propósito, do legado, dos valores, da forma que a gente sai desse capitalismo selvagem e vai movendo para esse capitalismo solidário, um capitalismo consciente, baseado em valores, em que as decisões são tomadas tendo em conta a dignidade do ser humano, pensando nas pessoas, pensando no impacto sobre o planeta, pensando em melhorar a vida sobre a Terra. E aqui os resultados, né? Isso a gente faz, nós como crentes, né, numa fé cristã. Eu vou estourar um pouquinho o tempo. Ela está me sinalizando aqui 5 minutos, vou ter que passar um pouquinho, mas eu chego lá, vai ser pouco. Nós temos essa crença, acreditamos, né, que somos criados à imagem e semelhança de Deus, que devemos ter essa postura, devemos ter essa preocupação com o ser humano, mas temos uma recompensa por outro lado, a recompensa financeira, que está mostrada aqui nesse quadro. Né? Aqui mostra justamente essas empresas, que são as empresas que tratam o ser humano com carinho, né? Aqui as empresas que vêm do good to great, né? Empresas boas para o excelente, e aqui um índice da Bolsa Americana, que é o SP500. Né? E aqui, tomando um período de 15 anos, 10 anos e 5 anos, o retorno que as ações, o crescimento que o valor das ações tiveram nesse período. Então, a gente vê claramente que essas empresas que têm essa preocupação, que trabalham baseado em valores, têm essa preocupação com o social, com o ambiental, né, com essa nova forma de atuar, com esse novo mundo que nos impõe essa nova maneira, as empresas têm resultados muito superiores, ou mesmo as empresas que já têm um certo nível, ou com as empresas, pegando simplesmente aqui o desempenho médio da Bolsa Americana, a gente vê então com essas empresas que há efetivamente um retorno econômico também. E daí aquele livro que a Uniapac lançou em 2008, que chama A Rentabilidade dos Valores, fala já na época, lá em 2008, há 6 anos atrás, já falava justamente disso. Quando você pratica os valores na sua empresa, você tem uma rentabilidade superior, além de ser uma empresa mais sustentável. Então, gente, empresa não é um jogo, empresa não é uma máquina, empresa não é somente números, empresa não é uma guerra. A gente sabe que a concorrência é forte, que a gente é uma batalha no dia a dia, que a gente acorda com preocupações, com contas para pagar, fluxo de caixa, compromissos com novos concorrentes que surgem no mercado, produtos importados, mas nós não estamos numa guerra. Não podemos considerar o ambiente empresarial como uma guerra. Por quê? Porque a empresa tem a ver com a vida das pessoas. Nós estamos falando de vidas, de pessoas, de seres humanos, que são dignos, que precisam de um carinho, precisam de uma atenção, precisam ser tratados com justiça, com verdade, com respeito. Esse é o ambiente da empresa. É nisso que nós temos que entender que esse novo mundo, as empresas que prosperarão, que resultarão, que serão mais bem-sucedidas, são empresas que têm essa nova visão, essa nova mentalidade, essa nova forma de fazer negócios. E aqui uma provocação, mais uma provocação. A igreja teve coragem de mudar. A igreja percebeu que o mundo estava mudando. Bento XVI percebeu isso, teve essa grande visão, percebeu que ele não tinha forças para enfrentar essas mudanças, avisou isso para os seus companheiros, para os cardeais, colocou o cargo, teve a humildade de colocar o cargo à disposição, e o conselho de administração, que são os cardeais, tiveram a sabedoria de eleger Francisco. Foram buscar o presidente correto, o presidente mais adequado para o momento atual. Vejam que mudança fantástica. E nós, nas nossas empresas, vamos ter coragem de fazer essa mudança? Vejam aqui do lado esquerdo a cadeira do Bento XVI e compare com a cadeira do Papa Francisco. As vestes, o sapato, o carro. Papa Francisco anda de Ford Escort. Já conversando com alguns cardeais, se sentem, de certa forma, constrangidos, porque quando foram eleitos bispos ou cardeais, não sei, ganharam um carro que hoje é muito melhor do que o carro do Papa Francisco.
Então, vem o Papa Francisco passando no seu fortezinho Escort, e eles estão no carro de uma categoria muito mais alta, e são, né, o Francisco foi morar na casa de Santa Marta, queria estar no povo, queria estar junto com seus companheiros, queria sentir o ambiente, não queria se isolar, não queria estar isolado do mundo, queria sentir, né, o pulsar da igreja. Então, a igreja mudou, né, e o Papa Francisco veio e nos fez uma série de desafios, né, fez uma série de críticas à economia, não criticou o capitalismo. Muitos jornalistas interpretaram de forma errada, falando que Francisco estava criticando o capitalismo, mas ele criticou a forma que as empresas, os negócios, a economia era conduzida. E a própria sociedade, não criticou só os negócios. Então, nós estamos hoje numa economia desumana. O ser humano, se o ser humano não está no centro, que é o que nós pregamos, o centro da economia, dos negócios, o objetivo, a razão de ser da economia é o ser humano. Não tem outra razão, se não for o ser humano, para que existe economia, para que existem empresas? Para atender a quem? Atender o próprio dinheiro? Isso não faz sentido. Então, se o ser humano não está ocupando o centro das nossas preocupações, o que está lá? É o dinheiro? Isso vai levar à felicidade? Isso vai levar a uma vida melhor sobre a terra? Esse é o melhor caminho? E o Papa Francisco vem e coloca vários nãos. Não é uma economia de exclusão, não ao dinheiro que governa ao invés de servir, não ao consumismo doentio, não à cultura do descartável, não à idolatria do dinheiro, não à globalização da indiferença. Nós vamos ter coragem de falar esses vários nãos? Vamos ter coragem de fazer essa mudança nas nossas empresas, no rumo das nossas empresas? Gente, eu acredito que isso só é possível com a força da fé. Porque nós, seres humanos, somos frágeis, não temos força suficiente para enfrentar todos esses desafios. Então, precisamos fazer uso dessa grande força física que é a fé. A fé tem uma força física que nos move, que nos impele, que nos dá coragem para falarmos não e fazermos as mudanças que nós precisamos fazer. Bom, e de novo aqui a DCE e a Uniapac não estão parados, aqui especificamente no caso do Brasil, a DCE, junto com a CNBB, lançou um projeto então que chama Empresa, um programa, chama Empresa com Valores. Isso partiu, na realidade, da própria CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que percebendo isso há cerca de 2, 3 anos atrás, essas mudanças no mundo e essas necessidades de mudança, e um riquíssimo documento, um riquíssimo cabedal de informação, de ensinamento, de pensamento social cristão, convocou, né, lançou um programa através da Comissão Pastoral da Cultura e Educação. Isso é um livro, né, o programa do Secretariado-Geral 2012-2015, na página 118, tem lá esse programa dessa comissão que fala o seguinte: promover a formação de empresários cristãos para a prática da responsabilidade social empresarial a partir da doutrina social da igreja. Então, esse é o rico tesouro que nós temos, que nos mostra o caminho. Aquele caminho com aqueles valores que eu falei mais atrás, que tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa atividade no dia a dia, que nos mostra o caminho, que nos acende uma luz lá no final do túnel, que nos mostra direções. Não é um manual de administração, não se trata disso. Trata-se de grandes orientações, grandes direções que nós temos que seguir, se quisermos construir esse mundo melhor e termos empresas sustentáveis, empresas de sucesso. E a CNBB, então, através dessa comissão, coloca lá como estratégia fazer parceria com a DCE, fazer parceria com a Comissão Episcopal do Laicato e outras iniciativas. Então, convocou a DCE para promover esse diálogo a partir do pensamento, da doutrina social cristã, fazer esse diálogo com os empresários para levar esse conhecimento que não foi dado, como eu falei lá atrás, para os empresários, para os empreendedores, todo esse conhecimento, todos esses valores, para que sejam aplicados, sejam primeiro conhecidos e depois aplicados no dia a dia. Nós, então, elaboramos esse programa, né, o Empresa com Valores, e criamos uma metodologia muito simples, é um programa nacional, que o Brasil, mais de 5.000 municípios, a DCE está presente em cerca de 12 municípios do Brasil, somos poucos, como a partir de um núcleo relativamente pequeno de pessoas, poderíamos então atingir o Brasil inteiro, empresários de todos os setores,
do comércio, da indústria e de serviços, homens e mulheres de todos os portes, empresas de todos os portes, como levar essa mensagem. Então, imaginamos aqui o que nós chamamos de grupos de reflexão e vivência, que são grupos formados de 8 a 10 integrantes, como eu falei, empresários, gerentes, executivos, profissionais liberais, pessoas que tenham influência no desenvolvimento social e econômico. Essas pessoas se reúnem numa primeira fase em 10 reuniões, 1h30 cada reunião. A escolha das pessoas, as pessoas que fazem esses companheiros de grupo, muito parecido com os movimentos de Cursilho, movimento de Emaús, encontros, equipes de Nossa Senhora, igreja em célula, são essa forma de reunir, né, as pessoas cara a cara, face a face, para discutir e para interagir, né? O local e hora o grupo decide, o grupo é autogerenciado, não existe um professor, não é uma aula, é um grupo autogerenciado, existe sim um facilitador, que é uma pessoa que vai ajudar na organização do grupo. É simples, é fácil, está pronto para começar. Já desenvolvemos toda a metodologia, isso é enviado por internet. A primeira reunião, o que vocês vão fazer? Tem lá o material de leitura, que as pessoas leem em casa, aprendem, entendem ou não, e vão então para a reunião de grupo de 1h30, que pode ser numa segunda-feira, num sábado, pode ser de manhã, de tarde, de noite, pode ser nas casas, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser numa associação de classe, aonde for mais fácil, onde for mais simples, mais próximo da sua casa, do seu trabalho, para evitar deslocamento. Então, nós já temos toda a metodologia, toda a pedagogia, capítulo a capítulo dessas 10 primeiras reuniões, é lógico que isso depois segue, para levarmos esse conhecimento do que é isso, do que é o ensinamento social cristão, quais valores estão ali contidos e como isso é aplicado, levado para o dia a dia, para a prática empresarial. Para que a gente possa, então, atuarmos de forma diferente, para que a gente possa construir novas empresas, empresas que sejam mais compatíveis com esse novo mundo que nós vivemos. Aqui algumas imagens de grupos que já estão funcionando em Belo Horizonte, em São Paulo, em Sergipe, em Aracaju. As pessoas estão gostando, a metodologia está funcionando. Então fica aqui o convite para que vocês façam parte desses grupos de reflexão e vivência. É um primeiro passo da Amico, né? É lógico que a DCE já tem uma caminhada, já está muito à frente, né? As pessoas que participam da DCE, muitas delas sabem de cor e salteado muitas coisas da doutrina social da igreja, do pensamento social cristão, do ensinamento, porque isso é um ensinamento social cristão, mas a grande massa dos empreendedores, dos empresários não conhece. Esse é que nós temos que reconhecer, e fica aqui então um programa simples, um programa fácil, descomplicado, já está pronto. Se você quiser amanhã, hoje à tarde, amanhã, ou na sexta-feira, para não atrapalhar aqui o desenvolvimento do FAS, na sexta-feira, reunir os seus amigos de sindicato, seus amigos de associação comercial, de federação de indústrias, do seu bairro, da sua igreja, da sua comunidade, falar, puxa, ouvi dizer um negócio lá, no FAS, eu gostei daquilo ali, eu queria entender um pouco mais. 1h30, 10 reuniões, na hora que você quiser, no momento que você quiser, para conhecer mais o que é o ensinamento social cristão e a transformação que isso pode produzir no meio empresarial. Não há, asseguro para vocês, um caminho mais curto, mais objetivo, mais prático, mais efetivo do que esse. Não procurem MBAs, não gastem dinheiro com MBAs antes de fazer isso. Façam isso primeiro e depois vão procurar outras formações. Porque essa formação já deveria ter sido dada para nós há muito tempo atrás. Não nos foi dado. E agora fica a oportunidade para vocês, para que vocês tenham esse acesso. Procure a DCE Rio Grande do Sul, o D'Amico tem todas as informações, não tem custo, custo zero, tudo muito fácil, descomplicado. E termino falando o seguinte, documento de Aparecida, a reunião geral dos bispos, né, da América Latina, do CELAM, da América Latina e do Caribe, realizada em Aparecida do Norte, em maio de 2007, documento final, documento maravilhoso, documento de Aparecida, é mais dos documentos maravilhosos da igreja. Lá no número 385, na igreja, é costume da igreja organizar os seus documentos por capítulos, no número 385 fala assim, sem valores, aqui está uma parte só, né, desse parágrafo, sem valores não há futuro. Gente, sem valores não há futuro. Papa Francisco denunciou, se nós continuarmos na rota que nós estamos, é a rota da destruição, é a rota de cada vez mais desgraça, de mais sofrimento para o planeta, de mais conflitos.
E terá um momento que nós não conseguiremos fazer esse retorno. É um chamado muito grave, muito sério que Papa Francisco nos faz. Valores, temos que resgatar os valores. Por que ele fala? Por que os bispos falaram isso? Porque não há outras estruturas salvadoras, quer dizer, não há outro mecanismo, visto que nesses outros, qualquer mecanismo que imaginarmos, sempre subjaz a fragilidade humana. Nós somos frágeis, nós só somos fortes nos valores cristãos, no Evangelho, no ensinamento que vem de Cristo, que precisa ser adotado, utilizado e praticado nas nossas empresas. Muito obrigado. Pode ficar. Nós temos 2 perguntas, eu acho que a gente não tem espaço para mais, tá? É isso mesmo, pode ser. Bom, já tenho 2 perguntas aqui, já vou me pedir para responder em função do horário, estamos um pouco atrasados. Espero ser capaz de responder. Se não responder, vamos depois procurar as informações para poder responder. Érico Goulart pergunta o seguinte: as empresas sobrevivem do consumo irracional de bens, e se em uma sociedade essa prática seria inexistente, qual seria o papel dessas entidades na construção de um novo modelo? Érico, o Érico não sei onde está, isso faz parte dessa nova preocupação do mundo, né? Como eu falei, nós estamos já, a gente fala muito de sustentabilidade, mas já estamos numa fase da insustentabilidade. Já estamos consumindo, não sei se vocês acompanham, mas tem uma ONG que vai fazendo rastreamento de todos os recursos naturais consumidos pelo planeta, e quando chega mais ou menos lá no mês de agosto, setembro, eles falam assim, ó, já consumimos tudo o que o mundo é capaz de repor, em termos de água, em termos de qualidade de ar, em termos de outros recursos naturais, né? Então, nós já estamos vivendo, apesar de ainda termos uma grande parte da população vivendo abaixo do nível da pobreza, a África, por exemplo, né, mesmo aqui na América Latina, mesmo no Brasil, pessoas vivendo assim em condições que precisariam, né, melhorar as suas condições de vida, e para isso é necessário recursos naturais. Se a gente pensar numa casa demanda recursos naturais. Se a gente pensar numa roupa demanda recursos naturais. Então, o que nós estamos falando, nesse novo modelo, Érico, é esse modelo que as empresas têm sim que pensar que do jeito que está, nós estamos indo para o abismo. Não teria certo que nós temos que mudar o nosso padrão de consumo. Nós temos que pensar nisso, consumir um pouco menos, acumularmos menos coisas, menos roupas, carros menores, menos carros. Temos que mudar. Não é fácil essa mudança, porque isso é uma mudança cultural que passa por todos nós. Principalmente a nossa sociedade, que a classe mais pobre ascende à classe média, e o principal fator de felicidade é consumir. Aqui no Brasil criou-se a felicidade que vem do consumo. Pensando assim muito friamente em termos de valores, em termos daquilo que a gente aprendeu, né, o que é a felicidade, a gente imaginar que a felicidade vem do consumo, e mais, isso o Papa Francisco coloca, as pessoas são infelizes por aquilo que elas não consumiram. Então, se sai um modelo novo de celular, a pessoa já começa a ficar aflita porque ela não comprou aquele celular novo. Começa a se sentir menor, começa a se sentir em posição de inferioridade, porque não tem ainda o tênis mais novo que saiu, a calça mais nova que saiu, a roupa mais nova que saiu, o iPad mais novo. Então, nós temos que repensar também, não é? A sociedade moderna, ela é muito contraditória, porque ao mesmo tempo que ela quer sustentabilidade, como o Érico está colocando aqui, a maioria da sociedade quer uma televisão, tem uma de 40 polegadas, que é agora uma de 50, daqui a pouco é uma de 60, começa com um carrinho simples, daqui a pouco é um outro carro maior, já quer um SUV, que é maior ainda, um carro de 2 toneladas para transportar 60, 70 quilos. Isso não é nada racional. Isso não é compatível com esse novo mundo que nós estamos vivendo. Então, não só os empresários têm que mudar, mas a própria sociedade tem que mudar também. É um desafio. Aqui não está identificada a pessoa, fala assim: o capitalismo, apesar de gerar riquezas, concentra o capital em uma minoria que, através da exploração de classes proletárias, mantém a cultura mercantil de consumo e devastação do meio natural.
como é possível haver sustentabilidade com esse modelo. Não é possível, lógico, do jeito que você colocou aqui, estamos todos nós concordando, a própria sociedade está nos penalizando, a sociedade nos acusa disso, de muita influência no governo, dos presidentes das grandes empresas que mandam e desmandam, né? Esse não é o modelo que nós defendemos. O que nós defendemos é um modelo oposto a esse e que vem dos valores. Temos que primeiro conhecer esses valores, o que é dignidade humana, o que é subsidiariedade, o que é solidariedade, que são valores que são aplicáveis e necessários e indispensáveis no meio empresarial atualmente. Então, esse caminho aqui realmente é o caminho falido. Esse é o capitalismo que, assim como o socialismo, que faliu, esse capitalismo aqui, eu acredito que está falido. Ele não funciona mais. A sociedade cada vez vai repudiar isso mais. E essa mudança, as empresas que mudarem, que praticarem o novo capitalismo, o capitalismo consciente, o capitalismo solidário, onde as pessoas são consideradas, são respeitadas, onde há essa preocupação com a distribuição de riqueza, da forma que a riqueza é gerada, da forma que a riqueza é distribuída, esse é o capitalismo que vai prevalecer. Por quê? Porque nós precisamos da liberdade humana. A grande vantagem do capitalismo é que ele dá liberdade para o ser humano empreender, exercitar toda a sua criatividade, todo o seu potencial humano, querer pesquisar, querer fazer coisas novas. Nós precisamos dessa liberdade para construir esse mundo novo. Não vamos acreditar que um ente superior vai chegar e com a sua grande sabedoria e vai falar o que nós temos que fazer. Isso é totalmente inconcebível para a nossa liberdade, para o nosso pensamento, para o nosso desejo. Então, nós temos que ter essa consciência, como seres humanos, como empresários, de mudarmos, de defendermos esse capitalismo que nos dá liberdade, mas um capitalismo que tenha freios, que tenha limites, que são colocados pelos valores, para que ele não seja um capitalismo exacerbado, em que seja explorador, em que prevaleça só o consumo, só a riqueza, a concentração de riqueza. Não. Esses são os nãos que Francisco apontou e que nós temos coragem de enfrentá-los e teremos que ter essa fé, essa força para poder enfrentar esses novos desafios. Aqui o Danilo Gondim fala o seguinte: Cavalieri, bom, não sei se isso aqui é particular, para ler depois? Deixa eu ver aqui. Não, vamos lá. Muito obrigado pela sua mensagem. Não sou empresário, mas estudo as empresas através de planejamento. É muito mais fácil. Realmente, planejar é mais fácil. Depois da implantação, vem a parte mais difícil, né? A execução, né? Aliás, você você não falou em planejamento. Entre as virtudes da empresa, embora mostre planejamento na prática. Como chegamos nisso tudo, o planejamento global de longo, médio e longo prazo? Realmente, acho que sem planejar, é impossível a gente empreender, né? O empreendedor é aquela pessoa que tem aquele voluntarismo, né? Que tem de repente, está andando pela rua aí e vê uma coisa que os outros não enxergam e tem uma sacada. Esse é o legítimo empreendedor, né? E às vezes o empreendedor tem um defeito, tem um risco muito grande porque ele não planeja. Ele acredita piamente na sua intuição, na sua convicção, na sua visão e já sai fazendo. E muitas vezes dá errado, né? Então, planejar é fundamental, é indispensável. Então, é muito bom que o empreendedor tenha alguém assim organizado, planejador, racional, junto com ele. Aí é uma dupla perfeita, porque você tem aquela pessoa... E, às vezes, o empreendedor também não é muito bom para executar, não, porque ele não tem paciência para executar. Ele vê uma coisa, já agarra naquela ideia, começa a implantar aquela ideia, mas já vê uma outra ideia, larga aquela, já vai querer implantar outra. Então, o planejamento é fundamental. Então, essa figura do empreendedor, que é o empreendedor nato, aquele camarada que está a todo momento, aquela usina de ideias que a todo momento está com coisas novas, ele precisa do lado dele um planejador, um organizador e precisa de um executor, aquele que vai executar, que vai colocar em prática aquela grande sacada que ele teve. Então, Danilo, obrigado aí. Realmente eu acredito em planejamento. As nossas empresas estão no momento fazendo planejamento com 2 grandes consultorias internacionais, porque nós sentimos necessidade, acreditamos e temos a convicção que o planejar é indispensável, não só para a nossa vida empresarial, mas para a nossa vida em família, a nossa vida social também. Muito obrigado, então, mais uma vez. Obrigado pelas perguntas.